Bem, como eu havia colocado para vocês no nosso grupo, hoje à noite nós não podemos fazer isso online, por isso eu estou gravando nesse momento os nossos estudos. E vamos, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus e a todos esses nossos irmãos que nos cercam por mais esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, agradecidos pelo ano que passou, pois estamos todos aqui juntos, reunidos mais uma vez, agradecendo ao Mestre Jesus e a todos os espíritos que, embora não os conheçamos, estão juntos conosco nesta jornada. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, nós vamos aqui dar início à leitura e estudo do nosso livro No Mundo Maior. Nós paramos aqui no capítulo 3, não, perdão, capítulo 4, e o instrutor estava dando algumas informações a André Luiz. Eu vou continuar daqui, olha. O instrutor percebeu minhas perquisições particulares, porque prosseguiu sereno como a me responder. Conheço-te as objeções e também as formulei noutro tempo, quando a novidade me feria a observação. Posso, contudo, dizer-te hoje que se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual, como possuímos a orgânica e a inorgânica, existindo extrema dificuldade em definir-lhes os pontos de ação independente. Quase impossível é determinar-lhes as fronteiras divisórias. Porquanto o espírito mais sábio não se aninharia a focalizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito, né? Então, isso aí é muito sensível, né? Nós não conseguimos detectar ainda. No corpo físico, diferenciam-se as células de maneira surpreendente. Apresentam determinada personalidade no fígado, outra nos rins e ainda outra no sangue. Modificam-se infinitamente, surgem e desaparecem aos milhares em todos os domínios da química orgânica, propriamente dita. No cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. Vejam a importância no cérebro, a química espiritual, propriamente dita. No cérebro, porém, inicia-se o processo da química espiritual. Os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma, porque o trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade. O estômago pode ser um alambique em que o mundo infinitesimal se revele em tumultuária animalidade, aproximando-se dos quadros inferiores da vida. Porquanto o estômago não necessita recordar. Então, sejam, as células, elas são próprias de cada órgão nosso, né?
Elas têm as suas subordinações próprias. Compulsoriamente, que substância alimentícia que lhe foi dada e elaborada na véspera. O órgão de expressão mental, contudo, reclama personalidades químicas de tipo sublimado para alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas e lembradas sempre que oportuno ou necessário. Intervém, então, a química superior, adotando o cérebro de material insubstituível em muitos departamentos do seu laboratório íntimo. Então, vejam que as células em nossos órgãos, elas são especializadas, né? Muito interessante isso. Interrompeu-se o assistente por alguns segundos, como a dar-me tempo para refletir. Em seguida, continuou silencioso. Na verdade, não há nisso mistério algum. Voltemos aos ascendentes em evolução. O princípio espiritual acolheu-se no seio tépido das águas através dos organismos celulares e se mantinham e se multiplicavam por cisciparidade. Em milhares de anos, fez longa viagem na esponja, passando a dominar células autômatas, impedindo-lhes o espírito de obediência e de coletividade na organização primordial dos músculos. Experimentou longo tempo antes de ensaiar os alicerces do aparelho nervoso, na medusa, no verme, no batráquio, arrastando-se para emergir no fundo escuro e lodoso das águas, de modo a encetar as experiências primeiras ao sol meridiano. Quantos séculos consumiu, revestindo formas monstruosas, aprimorando-se aqui e ali, ajudado pela interferência indireta das inteligências superiores? Impossível responder por enquanto. Sugou o seio farto da terra, evolucionando sem parar, através de milênios, até conquistar a região mais alta, onde conseguiu elaborar o próprio alimento. Então vejam que todos nós somos descendentes dos micro-organismos até chegarmos ao que somos hoje, né? Por isso que eu considero que nós, nesse estágio da nossa evolução, nós somos vencedores, porque nós atingimos este patamar de seres já espirituais, né? Então vejam só, que interessante. Mas, continuando. Calderaro fixou em mim significativo olhar e perguntou: compreendeste suficientemente? É difícil entender, né? Ante o assombro das ideias novas que me fustigavam a imaginação, impedindo-me o minucioso exame do assunto, o esclarecido companheiro sorriu e continuou. Então vamos lá, tem mais explicação aí. Por mais esforços que evidemos por simplificar a exposição deste delicado tema, o retrospecto que a respeito fazemos sempre causa perplexidade. Quero dizer, André, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para a frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus,
depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou do simples impulso para a irratibilidade, da irratibilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nossa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos, em todas as épocas, abandonando esferas inferiores, a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado da manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então vejam como é fantástico essa, essa exposição do Calderaro, né? Então eu vou até grifar isso aqui, porque é muito importante isso, né? Então vejam, eu acho que aqui fica bem esclarecido quantos milênios nós temos passado e quantos ainda vamos passar para nos tornarmos espíritos melhores, né? Mas vamos continuar aqui. O orientador interrompeu-se, acariciou-me de leve, como companheiro experimentando no estudo estimulado, aprendiz humilde, e acrescentou. Em síntese, o homem das últimas dezenas de séculos representa a humanidade vitoriosa, emergindo da bestialidade primária. Desta condição participamos nós, os desencarnados, em número de muitos milhões de espíritos ainda pesados, por não havermos até o momento alijado todo o conteúdo de qualidades inferiores da nossa organização perispiritual. Tal circunstâncias nos compele a viver, pós a morte física, em formações afins, em sociedades realmente avançadas, mas semelhantes aos agrupamentos terrestres. Oscilamos entre a liberação e a reencarnação, aperfeiçoando-nos, burilando-nos, progredindo, até conseguir, pelo refinamento próprio, o acesso a expressões sublimes da vida superior, que ainda não nos é dado compreender. Então, veja, mesmo um espírito como Calderaro não consegue entender muitas coisas ainda que ocorrem, né? Imagine nós, que estamos ainda no início da nossa jornada, né? Nos dois lados da existência em que nos movimentamos, de dentro das quais se encontram o nascimento e a morte do corpo denso, como portas de comunicação, o trabalho construtivo é a nossa bênção, aparelhando-nos para o futuro divino. A atividade na esfera que ora ocupamos é para quantos se conservam quites com a lei mais rica de beleza e felicidade, pois a matéria é mais rarefeita e menos obediente às nossas solicitações de índole superior. Atravessando, contudo, o rio do renascimento, somos surpreendidos pelo duro trabalho de recapitulação para a necessária aprendizagem. Lá, para semearmos, para colher aqui, aprimorando, reajustando e embelezando até atingir a messe perfeita, o celeiro farto de grãos sublimes, a messe perfeita de grãos sublimes, de modo a nos transferirmos, aptos e vitoriosos, para outras terras do céu, né? Ou seja, para ascendermos
a lugares muito mais felizes do que possamos imaginar. Não devemos acreditar, porém, quanto aos serviços de resgate e de expiação, que a esfera carnal seja a única capaz de oferecer o bendito ensejo de sofrimento áspero redentor. Em regiões sombrias, fora delas, quais não podemos ignorar, há oportunidades de tratamento expiatório para os devedores mais infelizes que voluntariamente contraíram perigosos débitos para com a. Então, veja, aqui nós podemos concluir que a reencarnação aqui no nosso planeta é uma bênção, que é a oportunidade que temos para que nós possamos rever certas condições inferiores a que nós mesmos fizemos jus, né? Então, existem outras formas, né? Lugares além do umbral, muito mais difíceis, como o abismo, como agora está acontecendo, a transferência para planetas primitivos, né? Então, são, olha, oportunidades de tratamento expiatório para devedores mais infelizes, que voluntariamente contraíram perigosos débitos para com a lei. Então, existem ainda situações muito mais difíceis do que nós podemos avaliar, né? Verificou-se breve pausa que não interrompi, considerando a inconveniência de qualquer indagação da minha parte. Calderaro, todavia, solícito. Perguntas por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude das recordações do longuíssimo pretérito. Isto é natural, em virtude da grande ascendência do corpo perispiritual sobre o mecanismo biológico. Se a forma física evolui, evoluiu e se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido ao organismo perispíritico através das idades. Nós mesmos, em nossa relativa condição espiritual, ainda não possuímos o processo reminiscência integral dos caminhos perlustrados. Não estamos, por enquanto, munidos de suficiente luz para descer com proveito a todos os ângulos do abismo das origens. Tal faculdade só mais tarde a adquiriremos quando nossa alma estiver escoimada de modo e de todo e qualquer resquício de sombra. Então, você vê, até o espírito, um espírito como Calderaro, não consegue ir além de algumas encarnações. Por quê? Muito provavelmente, fatos muito difíceis todos nós fizemos, né? Não é só eu, você e todos aqui do grupo. São todos os espíritos passaram pelos mesmos problemas. Por quê? Jesus mesmo nos disse, né? Vou criar, fomos criados espíritos simples e ignorantes. E através das reencarnações a gente vem adquirindo um conhecimento, né? Agora vocês imaginem lá nos primórdios, quando éramos quase macacos, as coisas que poderíamos ter cometido por ignorância, por desprezo, por egoísmo, né? Então, veja que até o Calderaro não consegue ir muito além. Mas vamos continuar aqui. Comparando, entretanto, a nossa situação com o estado menos lúcido de nossos irmãos encarnados, importa não nos esqueçamos que os nervos, o córtex motor e os lobos frontais, que ora examinamos, constituem apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico, indispensáveis um e outro ao trabalho de enriquecimento e decrescimento do ser eterno.
em linguagem mais simples, são respiradouros dos impulsos, experiências e noções elevadas da personalidade real que não se extingue no túmulo e que não suportaria a carga de uma vida adulta. Em razão disso, e atendendo aos deveres impostos, a consciência de vigília para os serviços de cada dia, desempenham função amortecedoras. São quebra-luzes, atuando beneficamente para que a alma encarnada trabalhe e evolua. Além disso, nascimento e morte na esfera carnal, para a generalidade das criaturas, são choques biológicos imprescindíveis à renovação. Em verdade, não há total esquecimento na crosta terrestre, nem restauração imediata da memória das providências de existência que seguem, naturais ao campo da atividade física. Todos os homens conservam tendências e faculdades que quase equivalem à efetiva lembrança do passado. E nem todos, ao atravessarem o sepulcro, podem adquirir repentinamente o patrimônio das suas reminiscências, né? Então, é bem isso, né? Nós não estamos preparados para isso ainda. Quem demasiado se materializa, demorando-se em baixo padrão vibratório, no campo da matéria densa, não pode reacender de pronto a luz da memória. Despenderá tempo a desfazer-se dos pesados envoltórios a que inadvertidamente se prendeu. Dentro da luta humana, também é indispensável que os neurônios se façam de luvas mais ou menos espessas, a fim de que o fluxo das recordações não modere o esforço edificante da alma encarnada, empenhada em nobres objetivos de evolução ou resgate, aprimoramento ou ministério sublime. Importa reconhecer, porém, que a nossa mente aqui age no organismo perispírito, com poderes muito mais extensos, mercê da singular natureza e elasticidade da matéria, que presentemente nos define a forma. Isto, contudo, em nossos círculos de ação, não nos evita as manifestações grosseiras, porque a mente, o senhor do corpo, mesmo aqui, é acessível ao vício, ao relaxamento e às paixões arruinantes. Nessa altura das elucidações, arrisquei uma pergunta no intervalo que se fez espontâneo. Como interpretar de maneira simples as três regiões da vida cerebral a que nos referimos? O companheiro não se fez de rogado. Nervos, zona motora e lobos frontais no corpo carnal traduzem impulsividade. A experiência e noções superiores da alma constituem campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. A demora excessiva num desses planos, com as ações que lhe são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. A criatura estacionária na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro. Mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante.
Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem as obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. Para que a nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável esse equilíbrio, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui cristalina e bela da fonte superior de idealismo elevado. Através dessa fonte, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo um futuro santificante. E como nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco, né, em indispensáveis e indefectíveis desígnios universais, quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental num dos mencionados setores, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas à nossa. Então, ou seja, de mente a mente. O instrutor, com a fraternal, indagou: entendeste? Respondi afirmativamente, possuído de sincera alegria, porque, afinal, assimilar a lição. É bem complicado, né? Calderaro fez aplicações magnéticas sobre o crânio do enfermo, porque aqui a gente precisa lembrar, né, que existem as duas criaturas, uma encarnada e desencarnada, que eles estavam tratando. Por isso aqui ele pediu para que fosse observado o cérebro de ambos. Calderaro fez aplicações magnéticas sobre o crânio do enfermo, envolvendo-o em fluidos benéficos, e disse-me, após longa pausa: temos aqui dois amigos de mente fixada na região dos instintos primários. O encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo do pensamento, em fuga da recordação e do remorso, arruinou os centros motores, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. O desencarnado converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança, acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Outra seria a situação de ambos se houvessem esquecido a queda, reerguendo-se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. O assistente deixou perceber novo brilho nos olhos percussientes e acrescentou: segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isto mera virtude, senão princípios científicos da libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. O pensamento residem as causas. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo. Lícito é esperar sempre o bem com o otimismo divino. A mente humana, de maneira geral, ascende para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer o contrário. Então, vejam como nós estamos longe de entendermos muitas coisas, né? Em seguida, permaneceu
Calderaro longos minutos em vigorosas irradiações magnéticas que, envolvendo a cabeça e a espinha dorsal do enfermo, se me afiguram fortemente repousantes, porque em breve o doente, antes torturado, se abandonava ao sono tranquilo, como se sorvera suavíssimo anestésio. Dentro um pouco, encontrava-se em nosso círculo, temporariamente afastado do veículo denso, tomado de pavor perante o verdugo implacável que se mantinha sentado impassível num dos ângulos do leito. Ou seja, ele começou a ver o lado de lá, né, que foi retirado do corpo físico. Verifiquei que o enfermo não nos notava a presença, qual acontecia com o algoz em muda expectativa, né? Então, os espíritos que estão nessas condições, eles não conseguem ver exatamente tudo o que está acontecendo no plano espiritual, porque não tem condições de fazer isso. Verifiquei que o enfermo não nos notava a presença. Contava como certo que o assistente os cumulasse de longas doutrinações. Calderaro, porém, guardou silêncio absoluto. Onde contive, interrogou. Por que os não socorrer com palavras de esquecimento, de esclarecimento? O doente parecia-me aflito, enquanto o perseguidor se erguia, agora mais agressivo. Por que não sustar o braço cruel que ameaçava um infeliz? Não seria justo impedir o atrito que acarretaria consequências imprescindíveis ao companheiro hospitalizado? O instrutor ouviu-me sereno e respondeu: falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós ambos, espíritos de raciocínio algo avançado, mais de sentimentos menos sublimes. São dois infortunados e nada mais. Damos-lhes no momento o que dispomos, isto é, intervenção benéfica no campo dos seus sofrimentos exteriores, nos limites das nossas aquisições, no domínio do conhecimento. Olhou para a grande próxima porta e acrescentou: a providência não foi, porém, esquecida. A irmã Cipriana, orientadora dos serviços de socorro do grupo em que coopero, não pode tardar. Mais alguns instantes, durante as quais o verdugo e a vítima reciprocavam palavras amargas, e o prestimoso mentor prosseguiu: lembra-te de Puissegur? Sim, recordo-me de modo vago. Fez em meu cérebro uma livre associação de ideias, rememorando estudos que levaram a efeito sobre certas realizações de Charcot. Não podia, entretanto, especificar particularmente, porquanto a psiquiatria não fora meu campo direto de trabalho na medicina. Calderaro, solícito, falou. Depois Cheglu foi um dos primeiros magnetistas que encontraram o sono revelador, em que era possível conversar com o paciente noutro estado consciencial que não o comum. Desde então, a descoberta impressionou os psicologistas. Com ela surgia nova terapia para tratamento das moléstias nervosas e mentais. Entretanto, para nós, nesse lado da vida, o fenômeno é corriqueiro. Diariamente, milhões de pessoas adormecem sob a influência magnética de espíritos amigos, a fim de serem auxiliados nas resoluções inadiáveis. E por que não tentarmos o esclarecimento verbal agora que esses nossos amigos estão aqui?
Insisti, ansioso por minha vez, observando os infortunados contendores que se trocavam insultos e acusações. Porque seu conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro, acrescentou o instrutor tranquilamente. Com a nossa cultura, refletimos os efeitos quanto possível e só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Ora, nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais indefinitivas. E nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos sem saber amar. Neste momento, alguém assomou à porta de entrada. Oh, era uma sublime mulher, revelando idade madura. Nos olhos esplendia-lhe brilho meio e enternecedor. Por ver-me comovido e respeitoso. Calderaro tocou-me no ombro de leve e murmurou-me ao ouvido. É a irmã Cipriana, portadora do divino amor fraternal, que ainda não adquirimos. E assim a gente vai terminar esse capítulo. Eu não vou me estender mais, porque tem aqui informações muito importantes para todos nós, né? Então eu vou parar aqui e aí nós vamos continuar no capítulo 5, porque coisas importantes foram colocadas aqui e eu não gostaria que isso se perdesse. Também, para que não fique muito pesado aí para vocês, já que nós estamos no final do ano, né? Cada um tem os seus afazeres, as suas coisas, mas continuaremos na próxima segunda-feira com o Vitor, né? E aí continuaremos os nossos estudos. Bem, eu agradeço a paciência de vocês e vamos continuar os estudos. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, um bom dia para quem for ouvir esse estudo. Até mais breve. Muito obrigado.